Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Jesus, eu quero te agradecer por essa presença nesta manhã. Presença essa que me visitou durante essa semana, trazendo, meu Deus, alusão a esta palavra. Momentos, meu Pai, que eu pude ter com o Teu Espírito, testificando ao meu coração coisas grandiosas. Senhor, eu preciso dividir com a Tua casa, eu preciso dividir com o Teu povo. Não quero fazer de mim mesmo, então eu peço a mesma presença que invadiu o meu interior, me trazendo dentro desta palavra, que Ele se faça presente e que Ele possa falar mais alto em cada coração, a cada coração contrito que veio disposto a ouvir a Tua voz. Senhor, que haja liberdade ao Teu Espírito Santo. Meu Deus eterno, do contrário, nós queremos pedir que toda arma, meu Deus eterno, ou todo impedimento caia por terra e que haja liberdade somente ao Teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar, que o Teu nome possa ser engrandecido, tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja Deus. Existem momentos na nossa vida que é como esse que a Jo e o Cláudio estiveram testificando aqui. Momentos que você está buscando, né, a redenção no Senhor, em que você tem colocado verdadeiramente a sua vida no altar, e parece que as coisas vão de mal a pior. Eu conversava com um jovem há um tempo atrás, e ele falava comigo, eu falava, pastor, e esse jovem estava afastado da igreja, e através de uma conversa, uma fala minha com ele, ele voltou a frequentar a igreja. Esses dias eu o reencontrei e falava, e conversava com ele. Eu me lembro que na primeira conversa que tivemos, ele relatou problemas familiares, problemas financeiros, né? O casamento dele tinha acabado e ele estava suprimido do relacionamento com a própria filha, né? A ex-esposa contraiu um novo matrimônio e o impedia de ver a própria filha. E eu disse algumas palavras para ele. Esse jovem, ele voltou a frequentar a igreja. E esses dias eu o encontrei e falava com ele. E aí, meu filho, como é que tá? Ele falou, pastor, vou ser bem sincero com o senhor não vai se entristecer. Pastor, olha, minha vida estava ruim quando eu estava fora da igreja, mas depois que eu entrei para a igreja está bem pior. Antigamente eu não podia ver a minha filha. Hoje eu não sei nem onde é que ela está. A minha mãe, que eu falei para o Senhor, ela está com uma doença terminal, pastor. O trabalho que eu falava que mal dava para o meu sustento, eu perdi, pastor. Eu estou fazendo aqui essas entregas de moto. Sabe o que aconteceu semana passada, pastor? Roubaram a minha moto. E eu falei, qual que é a sua posição hoje? Você tem ido à igreja? Não. Deus não gosta de mim, pastor. Cada palavra que o Senhor falou para mim não serviu. Não entrou no meu coração. Eu voltei a testificar mais alguma coisa com ele. E eu falava, rapaz, existe momento na nossa vida, momentos de forja, até mesmo do nosso caráter. Porque eu entendo o final do seu relacionamento. Eu com propriedade posso falar. Só que o final do relacionamento não acontece por causa de um só. O que você está falando aqui para mim, tudo que você falou para mim aqui são efeitos.
E muitas vezes nós viemos para a igreja e culpamos Deus, culpamos o da direita, o da esquerda, culpamos o pastor. Porque meio que o que ele estava falando para mim, pastor, o Senhor mentiu para mim. Eu fui para a igreja, ficou pior. Nós nos lamuriamos pelos efeitos causados na nossa vida. Nós só esquecemos de pontuar as causas. Porque para cada causa existe um efeito. E Deus, eu falava para ele, Deus é justo. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Aquele, sabe, como uma criança, ele começou a se derramar em lágrimas na minha frente. Porque o que foi tocado dentro dele é que realmente ele estava reclamando só dos efeitos. O que causou isso? Aí ele veio falar para mim, eu era músico da igreja, 23 anos tocando na igreja. Só que um dia eu recebi uma oportunidade de trabalho, pastor, e eu passei a trabalhar dia e noite. O pastor por vezes foi em casa dizendo, ei, olha, a igreja está lá, o seu lugar está lá, eu precisei de você ontem. Ah, pastor, eu preciso trabalhar. Naquele momento de trabalho, como era um bom emprego, não tinha mãe doente, não tinha filha que ele queria ver, tampouco a esposa. Chegava a passar 15, 20 dias fora de casa. Enquanto isso, a esposa, a filha, a mãe, a igreja. Causas e efeito. Depois que a esposa vai embora, impede de ver a filha, porque de fato ele disse, pastor, eu não fui bom exemplo para ela, porque nessas minhas andanças eu me perdi do Senhor. Eu comecei realmente, por conta das amizades, e não estar no corpo servindo ao Senhor. Em alguns momentos eu me distraí mesmo. Sabe, eu fui das festas, eu cheguei a frequentar prostíbulo, eu bebia. Por vezes eu cheguei em casa, ainda com o cheiro da bebida, e por isso fui impedido de abraçar minha filha. Causas e efeitos. Aquele jovem chorou copiosamente, porque ele começou a achar em si mesmo o que ele estava tentando intentar a Deus. Esse jovem, ele voltou a congregar, ele voltou para a igreja. O primeiro ato dele foi se prostrar diante do altar e confessar as suas culpas. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que confessa e deixa, alcançarão misericórdia. Essa semana ele me disse, pastor, as coisas estão virando. Os meus amigos aqui, sabe, da drogaria, se juntaram e me deram uma moto de presente. Alcançarão misericórdia. Mas percebam, basta um tempo de calmaria na nossa vida. E eu falo, eu nem estou nesse momento, Jô e Cláudio, tome cuidado com esse momento. O momento que Deus supriu as necessidades, não tenho mais falta. Porque você quer ver, e você pode se recobrar agora, puxar pela tua memória, a melhor oração, a melhor súplica que você fez na sua vida foi quando você estava em necessidade, quando você estava em perseguição, quando você estava sendo humilhado, como a nossa irmã falou. Mas parece que quando Deus dá descanso, é o que Josué está falando aqui, quando Deus deu descanso ao povo de todos os seus inimigos, Josué teve que vir lembrar o que o Senhor tinha feito, que parece que nós nos esquecemos. A gente vem na igreja, a gente chora tanto, clamamos tanto pela cura, clamamos tanto, sabe, pelo renovo financeiro, familiar,
E quando o Senhor abençoa, não é difícil você ver a pessoa sumir da igreja. O que aconteceu? Vamos fazer um exemplo simples aqui. De repente eu estou pedindo um carro novo. Senhor, eu passo anos prostrado. Senhor, me dá um carro novo. Senhor, me dá um carro novo. Chega um momento que Deus, porque a Bíblia fala que Ele tem prazer em fazer, de abençoar os seus. Ele realmente dá um carro novo. Você procura o irmão no outro dia. Cadê o irmão? Ah, pastor, ele saiu, ele foi estrear o carro novo. Na outra semana procura. Ah, ele foi estrear o carro novo mais uma vez. E às vezes no nosso intento, na nossa oração, até pedimos: eu quero um carro novo para servir a Deus, para servir na tua casa. O carro vai para tudo quanto é lugar, menos servir na igreja. Josué, ele começa a lembrar aquele povo, porque Josué já está velho neste momento. Enquanto Josué tinha vigor, ele chamava o povo, ou ele instruía, doutrinava o povo a buscar a Deus com excelência, a sacrificar dignamente diante do Senhor. Só que Josué já está velho. Ele não tem mais o tento de estar, sabe, julgando o povo, sabe, buscando dentro das casas, dentro das residências, e pontuando o que o povo tinha que fazer. Não, ele já está velho. Então ele teve que congregar o povo e lembrar, porque eles tinham ouvido, ou melhor, muitas vezes até visto, pessoas se apostatando da fé em Deus. Deus tinha dado descanso. Eles estavam da além do Rio Jordão. Estar da além do Rio Jordão é só imaginar a bênção que estava por vir. Eles não tinham ainda alcançado, tinha uma barreira, o Rio Jordão. Talvez aquele momento em que eu e você estávamos em dificuldades, orávamos fervorosamente ao Senhor, buscávamos, em todos os trabalhos nós estávamos. O pastor não precisava nem pedir: pastor, eu estou lá, porque eu estou em dificuldade, eu quero passar no Jordão. Esse povo já tinha passado o Jordão, já não era mais barreira. Eu estou farto de dias, estou comendo o melhor da terra, não tenho mais inimigos contra mim. É real isso? Vamos ver. Capítulo 24. Versículo 1. Josué, ele tenta lembrar ou puxar pela memória do povo uma excelente adoração a Deus, mas parece que o povo não se comoveu com aquilo. Então ele resolve congregar o povo novamente. Versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram os vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. Ele está falando, essa terra já tinha pertencido aos patriarcas, a vossos pais. Eles perderam porque em algum momento eles andaram em desobediência. Então os caldeuses, ou os cananeus, que eram os habitantes da terra, invadiram a terra e tomaram para si. Só que esse povo, eles eram povos politeístas, eles tinham vários deuses, adoravam a vários deuses, assim como Ur dos caldeus, que era a terra onde habitava Abraão. E Deus falou: olha, Abraão, sai do meio, eu tenho uma terra para te mostrar, uma terra que vai enumerar a tua descendência, grande será na face da terra.
E Deus realmente, prover a Abraão. Com o tempo o povo se perde, se torna cativo no Egito. Deus os tira de Egito, leva de volta a Canaã, faz eles passarem o rio Jordão. A partir da passagem do rio Jordão, eles chegam a Jericó. Eles tomam a cidade e todos têm um testemunho. Quando Josué e Caleb e mais outros homens entraram para testificar a grandeza da terra, Deus as entrega. E olha só, no versículo 13, o que diz? Eu vos dei a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ou seja, eu te dei do bom e do melhor. Esse momento que nós estamos, o momento da bênção, o momento que eu não tenho mais luta, Deus supriu a minha necessidade. O que acontece com o povo neste momento? Há uma grande tendência em nos afastarmos de Deus, porque está tudo bem. Há um momento na minha e na sua vida que nós cremos que estar na igreja se condiciona apenas quando tiver alguém doente na família, apenas quando eu tiver embates, apenas quando eu estiver, como esse rapaz, com a mãe doente, sem emprego, perdeu o único meio de trabalho. Aí eu vou buscar a Deus, depois que eu conquistei eu saio, não preciso mais. Isso é um engano na minha e na sua vida. No versículo 14 diz assim: Josué resolve trazer à tona o que o povo estava fazendo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Ele está dizendo os vossos pais, no caso aqui, Abraão, Isaac, Jacó, muitos deles, antes de servir a Deus, serviam a esses deuses. Ur dos caldeus era um povo politeísta, praticamente os precursores, da idolatria. Eles cultuavam a ídolos. E Deus, para transformar a vida de Abraão, ele teve que falar: sai do meio. Porque Deus tem que ser exclusivo na minha e na sua vida. A glória ele não divide com o outro. Se nós queremos de fato ser abençoados, ter tantas bênçãos, a glória tem que ser exclusiva dele. Aleluias. Então ele está trazendo à tona: os vossos pais serviram da além do rio. O que adiantou para eles? Nada. Continuaram da além do rio, porque muitos daqueles povos que saíram do Egito não passaram o Jordão, não alcançaram a terra prometida. Então ele está falando: servir a Deus com sinceridade, joga fora os ídolos. Ah, pastor, mas aí é algo específico. Eu não adoro nenhum ídolo. Eu não tenho ídolos diante de mim. Eu não tenho nenhuma imagem em casa. Ídolo é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Tem muita gente que tem um filho como ídolo, um marido como ídolo. Eu falo isso com propriedade. Na igreja em que pastoreei, e eu até me surpreendi, porque eu tinha anos de vivência com o obreiro. Eu coloquei ele para me auxiliar, e numa semana eu falei: olha, você vai conduzir o culto nessa semana. Ah, o senhor não vai vir, pastor? Eu vou estar auxiliando, mas você vai conduzir o culto. Você vai trazer uma palavra, você vai ministrar a palavra. Isso era um domingo. Eu estava prestes a iniciar a reunião, quando eu ouvi um barulho, o salão, ele tem o altar na parte de cima, e embaixo ficava um salão que era reservado às crianças. Era onde as tias ficavam ali com as crianças. E antes mesmo de começar o culto, eu ouvi um barulho muito forte. E as crianças menores que estavam lá começaram todas a chorar, aquele choro de pânico. Eu não me contive, eu não esperei nem as tias descer, eu mesmo desci.
E quando eu cheguei lá embaixo, né, o filho deste obreiro, que era um tanto quanto maior do que os outros, ele tinha quebrado todos os carrinhos que estavam lá para as crianças menores brincar. Ele estava chutando na parede os carrinhos. E eu veementemente, sabe, reprimi aquele rapazinho, cerca de uns 10 anos de idade. Eu falei: você não pode fazer isso. Reprimi. Na sequência, a mãe desceu, tomou ele, levou para cima, não deixou mais ele lá. E eu dei sequência ao culto. Quando foi na semana, eu esperei esse obreiro chegar para poder conduzir o culto. Ele não apareceu. Na quarta, na sexta, no domingo também não. Na outra quarta-feira, eu tinha chegado mais cedo, tinha alguns afazeres no salão para fazer, e eu notei que ele passava do outro lado da rua. Eu o chamei: irmão, você não veio, o que aconteceu? Estava ele e a esposa, e ele chegou para mim: olha, eu não gostei do que o senhor fez, e nós estamos mudando de igreja, porque o meu filho não tem espaço na sua. Eu gosto muito do senhor, a minha esposa também tem muita reverência pelo senhor, mas nós não aceitamos o meu filho ser tratado dessa forma. Esse casal saiu da igreja, prometendo buscar outra igreja em que o filho se agradasse. Hoje eles não estão em igreja nenhuma. Tem pais que têm invertido a ordem. Para eles o ídolo era o filho. Esses dias eu olhando nas redes sociais, esse menino, ele já não é mais um garotinho, ele já é um rapaz, ele é maior. Ele anda por aí cantando funk, menor da quebrada. O meu coração testificou: essa quebrada começou lá dentro da igreja, quando os pais deram legalidade ao que ele fazia. Ídolos. Você pode não adorar uma imagem, mas se você coloca qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro tipo de evento à frente de Deus, quando nós devemos buscar primeiro o reino, também é idolatria. E por conta desta idolatria ao filho, hoje nenhum está na igreja. Amargam ter que assistir um filho envolvido no mundo dos entorpecentes, porque é só o que tem nesse mundo do funk, do pancadão. Poderia estar na igreja, sendo doutrinado por Deus, sendo conduzido pelos pais, porque a Bíblia fala isso. Eu tenho que ser exemplo para o meu filho. Há uma grande deficiência nos pais de hoje, porque quando há um trabalho na igreja, principalmente voltado para esse público, as crianças, os próprios pais não apoiam. Quando a Bíblia vai dizer lá em Provérbios: ensina um menino no caminho que se deve andar. Ele não está falando para você apontar o caminho, ele está falando para você andar com ele. Ensina o menino no caminho, você tem que estar no caminho para andar com ele. Agora tem pais que têm irritado os filhos de que forma? Ele não anda no caminho e quer exigir do filho que ele seja certo. Sinto muito, ele não vai ser. Ele é espelho teu. Então, a rebeldia ou, sabe, a retratativa dos pais para comigo naquele dia, talvez seja a retratativa dele hoje com os pais dele, dizendo: vocês não foram fiéis a estar na igreja com o pastor, por que eu tenho que estar? Está todo mundo fora da igreja. Versículo 15. Pois Josué, ele está falando com o povo: sirva a Deus, tira os ídolos.
Só que ele também fala o seguinte, no versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, tem pessoas que se estribam no entendimento dos pais. Pastor, eu não tenho a capacidade de mudar porque meu pai me ensinou assim, assado. Eu nasci assim e vou morrer assim. Josué está fazendo um convite, assim Deus está fazendo um convite para mim e para você. Você quer morrer? Lá no entendimento dos seus pais, se estribar no entendimento dos seus pais, que serviram da além do rio. Da além do rio não tem promessa, não tem bênção. É necessário passar o Jordão. Só há bênção depois do Jordão. Só há terra prometida. Só há bênção depois do Jordão. Não, eu quero me manter aqui. Que Deus se vire para me atender. Não. Ele está dizendo: se vos parece mal servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu entendo, e não sei se você consegue entender assim, quando se fala de servir, se fala de trabalho. Em outras palavras, se eu fosse atualizar isso, o que Josué está falando? Eu e a minha casa trabalharemos para o Senhor. Existem pessoas que passam 15, 20, 50 anos dentro de uma igreja. Momento de louvar, momento de orar. Eu sou membro de banco. Como é que eu posso dizer que eu sirvo se eu não trabalho? É isso mesmo? Jesus, quando ele vai pregar em Samaria, que era um lugar que ninguém queria ir dos judeus, ele encontra uma samaritana, ele tem um diálogo com a samaritana então corre aos homens de Samaria, e eles começam a vir ao encontro de Jesus. O que Jesus fala naquele momento para os discípulos? Olha, os campos já estão brancos, mas são poucos trabalhadores. A igreja do Senhor hoje tem padecido porque tem faltado trabalhadores. Mas eu testifico e encho o meu peito e alço a minha voz para dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu não quero trabalhar, viu, Deus? O Senhor tem que me entender. Eu tenho família, eu tenho o meu trabalho, e muitos se doam, como eu falei na oferta, dia e noite para o trabalho secular. Mas para a igreja é demais, pastor. Gasta, dá gasto. Eu moro longe. Eu já tive que ouvir várias vezes. Ah, pastor, você está dando indireta? Não, eu estou falando o que a Bíblia está falando. Se eu digo que sirvo a Deus, eu tenho que ser um trabalhador inveterado. Porque um servo, ele jamais se opõe ao seu Senhor. Servo, ele não faz o que ele quer. Então o senhor não pode comparar com o trabalhador. Você, como trabalhador, faz o que você quer dentro da sua empresa? Não existe uma ordem lá, não existe um horário de entrada, um horário de saída. Você se opõe às regras estabelecidas? Não. E por que para o Senhor nós queremos estabelecer regras? Senhor, eu te sirvo até aqui. Dali para lá, Senhor, tenha dó. Eu tenho família, como nós ouvimos. Eu tenho trabalho. Eu tenho a minha vida secular. Esse povo, como ouve Josué dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e aqui cai um adendo para mim e para você, homens. Sabe, quem vai trazer a nossa casa ou a nossa família à adoração somos nós.
Mas existe primeiro uma atitude minha e sua, uma decisão minha e sua de decidir servir com excelência ao Senhor. É pessoal. Eu servirei ao Senhor e também a minha casa. Muitas vezes eu quero servir, mas à distância. Eu quero servir, mas eu não quero ter contato com a casa de Deus. Pastor, dá muito trabalho. Pastor, olha, tem pessoas detestáveis lá no meio. É verdade. Tudo faz parte de um processo na minha e na sua vida. Mas esta obra precisa de trabalhadores. Os campos realmente estão brancos, mas tem faltado trabalhadores. Você é servo, comece a trabalhar. Deus não te chamou para estar sentado numa casa como essa 20, 30 anos, quanto tempo quer que seja que você tenha de evangelho. Deus te chamou para trabalhar. Seja servo. É como ele está falando, eu e a minha casa serviremos. E ele realmente mostra isso. Versículo 17, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Quando Josué disse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o povo quis dizer, Josué, você pensa que é só você? Nós também servimos. Nós também somos servos do Senhor. Nós também serviremos. Tudo isso aí que você falou, nós sabemos. Ele realmente nos livrou dos nossos inimigos. Ele realmente nos deu descanso. Você acha que nós vamos deixar esse Deus? Nunca. Tem muita gente que está dentro da igreja dessa forma, achando que está servindo, mas não está. Servir a Deus tem que ser por inteiro. Tem que ser com integridade. Olha o que Josué vai dizer no capítulo 19, em resposta a eles. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer o bem. Tem muita gente que acha que está servindo, mas serve de qualquer jeito, quer servir ao seu modo. Senhor, olha, eu sirvo até aqui, não quero ter muito contato não, eu não quero me envolver com nenhum trabalho não. Aí sabe o que acontece? Deus começa a se voltar contra, porque Ele chamou trabalhadores, Ele não chamou espectadores. E como você pode afirmar isso aí? A Bíblia vai dizer, sejam praticantes e não somente ouvintes da palavra. É trabalho, é sacrifício, é ser servo, é trabalho. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmos, de que vós escolheste ao Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali embaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. E disse Josué ao povo,
eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Cada um voltou para a sua casa. E há um grande problema na nossa vida. Muitas vezes nos emocionamos com a palavra ministrada, nos rendemos a ela, como é o caso que eu falei deste jovem. Ele no culto, ele se rende, ele aceita a palavra, mas de repente ele vai para a sua herdade, ele vai para a sua casa, e parece que as palavras, sabe, da mesma forma que entraram, elas se vão. Eu esqueço de cada uma. E quando eu não dou vazão, eu não faço germinar a boa semente, o que vem? Vem a má semente, ela germinada no coração e me faz perder a fé em Deus. Josué despede essa gente, e eles vão dizer que eles foram fiéis todos os dias de Josué. Enquanto Josué estava vivo ainda, cerca de 110 anos ele viveu, o povo se manteve ali firme, realmente servindo a Deus. Só que um dia Josué morreu. O que acontece? Esse povo se desvia, as novas gerações começam a ouvir e começam a se prostrar aos ídolos dos amorreus. Eles começam, sabe, a miscigenar a adoração a Deus. É aquela coisa, eu vou na missa de manhã e à noite eu estou no culto. Sabe, adorava outros deuses pela manhã, à noite ia sacrificar a Deus. E Moisés e Josué já tinha alertado o povo: vocês não podem servir a dois senhores. Não tem como você, sabe, dizer que vão servir a Deus adorando a outros deuses. Abandone os deuses de vossos pais, os deuses dos amorreus. Mas o povo se contamina, e com isso a ira de Deus se acende. Deus vai suscitar lá na frente, no reinado de Zedequias, os babilônicos, que se levantam ferreamente contra esse povo, contra aquela geração que já estava perdida, sabe, na adoração a Deus. Já não havia mais reverência ao altar, já não havia mais reverência ao templo. O templo estava em ruínas, com as portas quebradas, o altar desconcertado. Então Deus permite que se levante o rei Nabucodonosor, leva esse povo cativo. 130 anos se passa da morte de Josué, e o povo é levado cativo novamente. 70 anos no cativeiro. Sabe qual era a maior saudade deles? Salmo 137. Se nós não valorizamos o bem que o Senhor nos dá, Ele nos permite ser tirado. Olha o que diz no verso 1: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos pediam-nos uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra da tua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. No momento de descanso não podemos esquecer de Deus, não podemos miscigenar a adoração a Deus. Olha, eu vou na igreja esse domingo, no outro eu vou tirar para minha família. A Bíblia vai dizer: primeiro o reino, e as demais vos serão acrescentadas. Porque um dia, como eu disse com esse jovem, ele só estava vendo os efeitos sem ver as causas. Ele disse: a causa, ou seja, a culpa é minha por ter abandonado Deus. Eu tinha que estar lá, eu tinha que fazer para Deus, mas eu deixei porque eu queria trabalhar, eu queria conquistar mais.
E hoje, ou neste momento, eles estão aqui chorando. Eles estão olhando para os rios da Babilônia, chorando, lembrando de Sião. Eles não poderiam ter decidido desde os dias lá de Josué adorar com excelência ao Senhor, ter abandonado os ídolos. Não, mas eu quero miscigenar. Eu quero dividir a glória que é de Deus. O que acontece com quem faz isso? É levado cativo. Aí se pega neste momento. Quantos neste momento estão num leito de hospital dizendo que eu queria estar pelo menos mais um culto lá? Como eu queria ver, sabe, aqueles louvores, as palavras pregadas. Quantos não estão atrás das grades agora, dizendo eu queria estar lá mais um culto? É este momento aqui. E ele está dizendo, no versículo 5, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra da minha destreza. Ou seja, eu não quero mais esquecer de dar glória para quem tem glória. Eu não quero dividir, meu Pai, a minha adoração, não. Era isso que eles estavam falando. No versículo 7 eles vão clamar ao Senhor. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam arrasai até os seus alicerces. A filha da Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que destruir constantemente nos que fizeste a nós. A Babilônia, ou seja, os caldeuses, porque assim era aquele povo. Você lembra que na primeira leitura, quando nós estávamos lendo, ele está falando, olha, eu chamei Abraão, eu chamei primeiro Terá, chamei também Abraão, pai de Naor, e convidei a Abraão a sair de Ur dos caldeuses. Ou seja, a terra era deles e agora eles estão tomando de volta. De repente você deve estar na maior alegria hoje por ter conquistado. Olha, Deus abriu as portas, eu tenho descanso na minha vida. Se você não quiser perder isso, começa a adorar, começa a louvar. Não perca a excelência da busca ao Senhor. Você buscou quando você estava em dificuldade, agora que você tem que buscar mais ainda, porque se você tentar dividir a glória que é de Deus, Ele vai tirar. Os caldeus levaram, e agora eles estão chorando, e a maior alegria dele, eu queria estar lá, eu queria estar em Sião. Só que Deus é misericordioso. É como eu disse, se você confessar e deixar, alcançará misericórdia. Esse povo alcançou misericórdia. Deus realmente teve um trato com eles de 70 anos. 70 anos chorando por algo que eles deveriam ter feito, sabe, na bonança, porque Deus tinha dado descanso para eles. Por que a vida do crente é assim? Eu tive que falar com aquele jovem. A nossa vida é de luta mesmo, sabe, isso não foge o propósito de Deus. Eu vim para a igreja, parece que as coisas pioraram. Sim, porque Deus, Ele quer relacionamento, como a nossa irmã falou. Ele precisa que nos relacionemos com Ele, e muitas das vezes só temos relação com Ele na luta, sabe, nas aflições mesmo. E isso não foge o propósito de Deus. Quando Deus, Ele então perde relacionamento com Adão ali no Éden. Quando Adão ele toma o intuito de pecar, desobedecendo a Deus, o que acontece? Quando Deus o retira do jardim, Ele diz para o homem, do suor do teu rosto comerás. Ou seja, é com trabalho, é com sacrifício. Se nós queremos novamente ter relacionamento com Ele, meu irmão, é com trabalho, é com esforço, é com sacrifício. O caso é que a gente não quer sacrificar, a gente quer a bonança, mas eu quero, Senhor, o Senhor tem que fazer tudo por mim. Muitas vezes até testifica esse versículo erroneamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Deus, o Senhor se vira aí para fazer a minha casa servir. Não, a decisão de servir é minha e sua. A decisão de servir é minha e sua, e imbui o quê? Trabalho.
Deixe dessa inércia de esperar tudo nele. Está na hora de tomar atitude frente ao teu lar, frente à tua família, frente ao teu trabalho, frente aos teus algozes, frente a essa luta que se levantou. Trabalhe, do suor do teu rosto comerás. Deus teve misericórdia dessa gente, indo aqui no Salmo 126, quando eles realmente reconhecem que eles estavam falhos, Deus resolve levar eles de volta a Sião. E olha o que acontece. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Muitas vezes na minha e na sua vida as lágrimas são necessárias. É processo, faz parte do propósito de Deus na minha e na sua vida. O que é isso, pastor? Eu tenho certeza que depois de um choro, depois de um momento difícil, você nunca levanta a mesma pessoa. Você passa a se desconhecer. Sabe? Quantos já não ouvi dizer: pastor, eu era enérgico com as coisas, sabe, sanguíneo, perdi a paciência por nada. Hoje eu estou até me estranhando, pastor. As pessoas vêm para o embate comigo e ficam até surpresas, porque espera, sabe, que eu me exalte. E hoje eu sei dar uma resposta branda, porque faz parte do processo. Vamos parar de reclamar dos efeitos e começar a buscar as causas. O que nós fizemos para causar determinado tipo de luta na nossa vida? Depois que você identificar isso, adore ao único que é digno. Não divida a glória dele. Não institua nenhum ídolo sobre o que é dele. Em outras palavras, eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento.